Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sem Menor Palavra. Eu quero falar sobre cuidando de si mesmo. Por que devemos aprender a cuidar de nós mesmos? Porque na Bíblia há princípios a serem observados que estão ligados à área do nosso corpo físico. Assim, vamos entender esse assunto de uma maneira muito melhor. Abordaremos assuntos relacionados ao amor próprio, aos deveres do cristão como templo do Espírito, a responsabilidade de sermos como uma carta aberta a todos os homens e ao cuidado com a autoestima, amando a si mesmo. Podemos encontrar o primeiro dos princípios estabelecidos por Deus para a nossa vida em Mateus, capítulo 22, versículo 39, que diz o seguinte: E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De acordo com este segundo mandamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Fazendo o paralelo do versículo, podemos concluir que quem não ama a si mesmo não tem como amar a outra pessoa. Ela não consegue cuidar de uma outra pessoa se ela não cuida de si mesma. Então cuide de sua vida, de sua aparência física, de sua saúde. Aprenda a cuidar bem de você. Somos templo do Espírito Santo. Este princípio estabelecido por Deus em relação ao cuidar do nosso corpo tem como base a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, por esse motivo, você deve cuidar de sua vida e de seu corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Então, pratique exercícios, higienização, escovando os dentes, tomando banho. Se estiver com algum problema de saúde, vá ao médico, cuide do corpo e você estará cuidando do templo do Espírito Santo. Se o problema é o coração, marque uma consulta com um cardiologista. Se é um problema de saúde que você ainda não sabe, procure um médico que irá te ajudar nesta área. Aprenda a se cuidar, pois o nosso corpo é o templo do Espírito, como já foi dito. E nós somos uma carta aberta. E sabe por que você tem que se cuidar? Porque Paulo diz em 2 Coríntios isso. Que nós somos uma carta aberta lida por todos os homens. A minha vida manifesta a minha fé. A minha vida manifesta o Deus que eu creio. A minha vida manifesta a minha crença. Sendo assim, o meu irmão em Cristo não pode ser acusado pela sociedade como uma pessoa que não se cuida, ou uma irmã que não tem cuidado com o seu corpo. Eu não me refiro aqui ao trabalhador que pega no pesado durante 10 horas por dia, mas pessoas habituadas a se ver sempre na imundície, que não dão valor ao seu próprio corpo. E como vai dar valor às coisas de Deus? Não seja como essas pessoas. Lembre-se de que sua vida é uma carta aberta lida por todos os homens. Portanto, procure dar bom testemunho praticando a higiene. Devemos entender que isso é algo muito importante, porque o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa vida, revela o cuidado que nós devemos ter com as outras pessoas. Eu considero muito importante essa afirmação: amar o próximo como a nós mesmos. Isso é algo equivalente. Aquilo que você faz por si, você faz pelos outros. Se você tem Cristo, saiba que as outras pessoas estão observando. E se encontrarem algo em desacordo com a palavra de Deus, elas vão te atacar. Elas vão dizer: mas você não faz parte da igreja? Por que você está dessa maneira? Então nós devemos estar preocupados com isso, para que nós venhamos ser bons exemplos para as outras pessoas. Procure manter sempre a sua aparência, procure manter sempre o corpo que é o templo do Espírito de uma maneira saudável. Aquilo que você se alimenta, pratique exercício físico. Isso é algo que ajuda também a autoestima. Podemos citar que todo homem ele quer estar bem consigo mesmo e com as pessoas, no seu ciclo social. Por esse motivo, ele precisa aprender a cuidar de si mesmo, valorizando as áreas da sua vida. Outro princípio relacionado ao cuidado do nosso corpo, a ser observado aqui, fala de nossa disposição a realizar nossos sonhos. Isso é algo para quem deseja conquistar muitas vitórias em seus negócios. Se você deseja ser abençoado, se deseja ter uma vida muito feliz, então realize isto, porque em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, está escrito que não devemos desprezar o dia das coisas pequenas.
O profeta Zacarias exorta-nos a não desprezarmos o dia das coisas pequenas. Porém, existem pessoas extremamente ambiciosas que dizem: Pastor, sinceramente, um dia ainda vou ter um orfanato. Ou um dia eu vou bancar um orfanato. Não será mais fácil para essas pessoas começarem a realizar o seu sonho ajudando uma criança? Essas pessoas estão presas a algo grandioso e se esquecem que podem realizar muitas coisas também, começando com algo pequeno. Outros dizem: Pastor, eu decidi que nesse ano eu vou orar 1 hora por dia. Não será mais fácil para esse irmão estabelecer um cronograma começando com apenas 10 minutos de oração diariamente e aumentando o tempo de maneira gradativa até chegar à sua meta? Eu admiro muito essas pessoas que colocam essas metas, mas é necessário começar daquilo que ela entende que pode conseguir. Como aquele famoso ditado: não dar um passo maior do que a perna. Entretanto, é preciso aguardar o tempo e a vontade de Deus para que o seu sonho possa se concretizar. Temos visto pessoas que ainda nem aprenderam os rudimentos da doutrina de Jesus Cristo e já pretendem galgar níveis muito mais altos. Como eu disse, não cuidam de si mesmo e querem cuidar dos outros. Esses aspirantes a cargos, eles desempenham funções de diáconos e já pensam em receber títulos de pastor. Mas será que isso é o correto? Será mais coerente que esse irmão antes participe da consolidação de novos convertidos na igreja e comece a evangelizar de casa em casa, visitar hospitais, distribuir folhetos, a quem encontrar pelo caminho? Por isso ele vai adquirir o entendimento que ele sempre deve começar pelo aquilo que ele consegue atingir. E o cuidado do nosso corpo é algo que todos nós podemos atingir. Dia a dia, cuidando do nosso corpo, se alimentando bem, não deixando com que nenhuma enfermidade venha nos atacar. Há cristãos que ainda propõem ler toda a Bíblia em 3 meses, quando na verdade seria melhor que ele começasse a ler durante 15 minutos apenas, todo dia. Já os mais ousados decidem que um dia abrirão um negócio de grande porte, como uma loja, por exemplo. Aí sugiro começar montando uma pequena banquinha, ou seja, começando pelo pouco e ir aumentando. O que queremos dizer com isso é que, ao projetarmos nossos negócios, ao projetarmos coisas grandiosas, podemos muitas vezes esquecermos das coisas pequenas. Jesus também nos exortou a fazermos planejamentos antes de tomarmos decisões em nossa vida. Reflita nas palavras do Mestre. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não a podendo acabar, todos os que vierem a começar a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando ao outro ainda longe, mandando embaixadores e pedindo condições de paz? Vale a pena também falar sobre o texto que está escrito em Filipenses 3, 13 ao 14, onde o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: uma coisa eu faço. Ele está dizendo: eu realizo e não paro. Eu não reclamo da minha vida, eu faço. Eu cuido. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque você está adiando seus projetos? Porque você não tem cuidado daquilo que para muitos parece pouco, mas é aquilo que Deus colocou em seu coração? Que decisões você pensa em tomar nas condições que você está? Lembre-se que o pouco muitas vezes é o mais importante. O pouco ainda é o que Deus quer de você. Aquele cuidado que muitas pessoas desprezam é o que Deus quer que você faça. Entenda que você deve cuidar daquilo que está mais perto de você. Comece pela sua vida, comece pelo seu corpo, se alimentando, realizando atividade física. Cuide de si mesmo, que você cada dia mais irá entender que, cuidando de si, você vai conseguir abençoar as outras pessoas que estão em sua volta. Que Deus abençoe.